Vossas Excelências, o que chama a atenção do parquê para reflexão, porque esse tema tem sido suscitado em vários outros processos da Casa, é o próprio desafio desse nicho de mercado, cartão de alimentação e a taxa negativa. E eu queria promover uma reflexão, inclusive na linha da instrução pela regularidade, mas tentando entender o alcance das normas recentes, no sentido de que a vedação do deságio é para proteger o trabalhador, para que não haja desconto em relação ao valor percebido pelo trabalhador. Caso esta Corte evolua seu entendimento, no sentido de que de todo inapropriada a figura da taxa negativa em face da administração pública, me parece aqui a gente extrair consequências para além do que foi legislado em nível nacional. E vejamos, se me permitam comparações. Esse mercado de cartão de alimentação é análogo em alguma medida, e por isso é tão desejado, é tão concorrido, ao mercado, por exemplo, de processamento da folha de pagamento dos servidores. Tem o mesmo raciocínio do ponto de vista de manejo de recursos financeiros e o potencial desse nicho de mercado de, eventualmente, cobrar spread dos estabelecimentos comerciais. A repercussão financeira que isso possa trazer do ponto de vista de pressão inflacionária não compete a uma prefeitura, não compete ao Tribunal de Contas regular. Quem faz a análise de eventual pressão inflacionária é o Banco Central. Me parece desarrazoado obrigar as prefeituras a suportarem esse custo com a vedação da taxa negativa, porque, em última instância, é como se tivesse, de fato, um pagamento pela maior lance de outorga. É um benefício equivalente ao pagamento do processamento da folha. Um outro exemplo relevante para pensarmos é como essas operadoras, corretoras do mercado financeiro, hoje, XP, por exemplo, elas se remuneram, as operadoras do mercado financeiro se remuneram não só pelas taxas que, porventura, se cobram dos clientes, mas, inclusive, porque, tendo uma clientela tão vasta, imaginemos, Vossas Excelências, uma XP, uma corretora, qualquer que seja ela, tendo uma clientela vasta, começa, inclusive, a poder vender acesso a essa clientela vasta de eventuais outros interessados do mercado financeiro. Por exemplo, uma empresa que lança debêntures. Porque ela já tem uma clientela prévia, ela estabelece spread em relação a outros agentes que queiram ter acesso a vender produtos do mercado financeiro para elas. Os supermercados, os estabelecimentos comerciais, quanto maior for a base que essas empresas administrarem de cartão alimentação, pagarão mais ou menos spread. É preciso entender esse mercado, esse nicho de mercado, e não empurrar o custo de operação, portanto, vedar a taxa negativa é empurrar o custo de operação, a pretexto de eventual análise de uma não é inexequível, eles se remuneram de outra forma. A gente não pode interpretar a vedação, que é estritamente do ponto de vista de proteção ao trabalhador, uma dinâmica da legislação trabalhista, e impor um custo de operação à administração pública. Porque, se proibirmos a taxa negativa, ela vai passar a ter um custo de transação que quem vai arcar é o erário. Esse custo de operação vai ocultar o fato de que essas empresas se remuneram de outras formas. Por isso eu fiz as duas analogias para pensarmos que se trata de um nicho de mercado que se remunera em um outro patamar, de uma outra lógica. Cabe, sim, pensarmos, até mesmo caso não queiram ter um manejo conceitual equivocado, não queira parecer taxa negativa um nome inadequado, que se fale em maior lance de outorga, porque essas entidades se remuneram de outra forma. Por isso, a analogia com o processamento da folha de pagamento dos servidores. Sim, é um contrato de receita. Da mesma forma, em relação, como eu dizia há pouco, essas corretoras que operam no mercado financeiro e se remuneram não só junto aos seus clientes diretos, mas também em relação a quem quer que queira vender investimentos para esses clientes. Qual maior a clientela que uma corretora de investimentos angaria, mais ela consegue se remunerar com quem, porventura, tenha investimentos a oferecer. É a mesma perspectiva. Quem opera cartões de alimentação quer ter um universo cada vez maior para se remunerar indiretamente mediante spreads, mas junto aos estabelecimentos comerciais.
O entendimento desta Corte me parece, claro, muito coerente em relação à preocupação de proteção ao trabalhador, mas a proteção ao trabalhador está resguardada desde que os editais assim prevejam. Não haverá deságio, não haverá atraso, não haverá nenhum prejuízo ao trabalhador. Mas obrigar o erário a suportar uma taxa positiva também não é correto. E é preciso que reflitamos do que se trata de fato esse nicho de mercado. Nesse sentido, de acordo com a instrução, né, o parquet pugna pela regularidade do termo em ajuste.